boa tarde. Meu nome é William, eu sou aluno de Educação Física, licenciatura, pela Faculdade Unicesumar, tá? Meu RA é 23 17 71 58-5. Eu sou aluno da disciplina de Técnicas de Primeiros Socorros e eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas a respeito de luxação de ombro, certo? Primeira questão que eu vou responder, que eu preciso explicar, é o que é luxação de ombro e como ela pode acontecer, certo? A luxação de ombro nada mais é do que o deslocamento da cabeça do úmero, da cavidade glenoidal, né? Ou seja, quando o braço se desloca da região onde ele deveria estar. Nesse momento, quando acontece a luxação, pode acontecer diversos problemas, né? Até porque se ele está nesse local é porque tem diversos nervos conectados naquele momento para poder manter ele encaixado. Já que a cavidade glenoide, ela não abraça totalmente o nosso ombro, o nosso úmero, certo? Ela fica assim, mais ou menos, né? E o nosso úmero, ele fica se movimentando através dela. Quando há esse deslocamento, ele pode ser parcial ou pode ser total, certo? E isso pode causar diversos problemas, como problemas articulares, né? Desde o desgaste, por exemplo, problemas no tendão, problemas no próprio músculo, certo? Interrompendo algumas ligações, problemas de nervos também, se não houver os procedimentos corretos para poder tratar esse problema, certo? Então, ela pode causar desse formato, né? E existem algumas coisas que podem acontecer para que cause a luxação. O primeiro deles é o trauma, né? A luxação de ombro, ela geralmente pode ocorrer por quedas, por acidentes automobilísticos, práticas esportivas de contato físico, sejam elas, por exemplo, futebol, basquete, tem muito disso também. Mas lutas também acabam acontecendo por conta das torções, por exemplo, do jiu-jitsu, né? Ou qualquer outro impacto na articulação do ombro, né? Às vezes a pessoa também cai de mau jeito e acontece isso, né? Movimentos bruscos também podem acontecer, certo? Geralmente ocorre geralmente pode ocorrer por movimentos inesperados, né? Movimentos que a gente não estava preparado para recebê-lo, né? E o que pode aumentar esse tipo de situação, certo? O que também pode acontecer, o que acaba se tornando muito comum, eu tive exemplos também na minha família, idosos, né, que não são ativos fisicamente, eles são afetados pela sarcopenia, né, que nada mais é do que a perda de massa muscular ao decorrer da vida, né? Então, se a pessoa não treina, ela acaba perdendo gradativamente, conforme o tempo vai passando, massa muscular, né? O principal músculo que sustenta e que estabiliza o ombro são os músculos do manguito rotador. É um grupo de 4 músculos, na verdade, né? Que acabam fazendo essa sustentação do úmero com a cavidade glenoide, né? Então, o enfraquecimento desses músculos pode causar uma instabilidade no ombro e assim qualquer movimento, qualquer queda, qualquer coisa pode fazer com que aconteça essa luxação de ombro, né? Então, além disso, né, um problema que pode causar tendo esse enfraquecimento, né, por exemplo, um rompimento parcial ou até mesmo total de algum músculo do manguito rotador, né? Um que pode ser bastante afetado é o supraespinhoso, localizado ali na fossa supraespinhal, né, da escápula, e pode limitar o movimento de abdução de ombro. Mas alguns procedimentos que a gente pode fazer para poder tratar, para poder cuidar como primeiros socorros da luxação de ombro, né? Inicialmente a gente tem que fazer o contato da assistência médica, né? Normalmente o local que nós estaremos trabalhando como profissionais de educação física deve ter equipamentos de primeiros socorros, né? Mais à frente eu vou explicar um pouco sobre. Mas além de fazer o contato com o médico, né, é importante colocar gelo no local. É interessante colocar alguma coisa gelada ali para poder reduzir a circulação sanguínea, causar vasoconstrição na região, para diminuir talvez o edema que pode ser provocado com a queda ou com aquele próprio deslocamento, para poder melhorar o tratamento após esse ocorrido, certo?
Além disso, né, nos kits de primeiros socorros a gente tem aquela bandagem triangular que ela é utilizada muito para diversas formas, diversas ocasiões, né, desde controle de hemorragias, por exemplo, né? Mas também ela pode ser utilizada como tipóia, né? E esse é o principal ponto que a gente chega, né? Que quando acontece a luxação de ombro, além de colocar gelo e chamar assistência médica, é interessante fazer a tipóia. Eu vou colocar nesse cantinho aqui uma ilustração de como montar, de como fica, né, na verdade, a tipóia com a bandagem triangular. Eu não tenho algum tecido, alguma coisa que possa assimilar isso, mas eu vou colocar aqui do lado uma ilustração, né? E com essa imobilização a gente consegue evitar que tenha alguma lesão após esse problema, né? Após a luxação, a gente evita que o ombro fique movimentando para poder facilitar depois a recuperação, certo? Muito obrigado, boa tarde.